A mais uma aula do módulo 6. Hoje vamos falar sobre Versalhes enquanto espaço. Isto ligado às questões do palco, que é o próprio nome, da- que se dá a esta subtemática. Estamos então na Europa, a Europa da corte Versalhes. O que é que nós temos? O chamado modelo Versalhes é a corte de Luís XIV e o Palácio de Versalhes é o cenário do modelo político e social deste rei, que é a grande figura deste período. E podemos dizer que em 1744 o Palácio de Versalhes albergava 10 mil habitantes. É bastante. Tenho achei aqui outra vez uma imagem dele do lado direito. Acho que já vão se enjoar de o ver tanto neste módulo. O modelo Versalhes, então, o palácio, inicialmente em 1664 tinha somente 700 habitantes e em 1744 passa para 10 mil habitantes. Versalhes em si representa a monarquia absoluta entre 1682 e 1789. Embora, dentro do espírito do barroco, vamos aqui, neste último ponto, as fachadas nos jardins e espelhos de água também são exemplos do classicismo. Porquê? Devido à sua simetria, harmonia e regularidade. E deixei aqui uma imagem desse exemplo dos jardins, de uma parte dos jardins do Palácio Versalhes. Temos aqui um pequeno mapa para terem uma ideia da dimensão do que é considerado Versalhes. Bastantes lagos, jardins, a questão geométrica aqui, estão a ver. Pronto, é muito, tanto pode ser de palácio como tem muito de jardins também. Aqui é uma das imagens em que também se vê originalmente o desenho, a representação do palácio, esta entrada de magnitude que vai até ao palácio em si. É uma imagem, é um desenho aéreo da época muito interessante. E eu deixei aqui um pequeno vídeo que vamos ver. Aquela bolinha que estava ali, onde apareceu inicialmente, é Paris, é para verem mais ou menos a distância a que fica Versalhes. Versailles wasn't built in a day. It all began in 1629, when King Louis XIII had a hunting lodge built, replaced sometime later by a stone and brick chateau. King Louis XIV... Desculpa, eu vou aumentar, para se ver bem o vídeo. Portanto, vamos ver então as fases de construção de Versalhes. O início é Paris, é o ponto de localização de Paris, que é a capital da França, para verem a distância de onde fica Versalhes. Aqui está. Versailles wasn't built in a day. It all began in 1629, when King Louis XIII began in 1629, when King Louis XIII had a hunting lodge built, replaced sometime later by a stone and brick chateau. King Louis XIV inherited this small chateau. In 1666, the sovereign embarked on major building work. Over 50 years, he continued to extend and transform what became Europe's largest chateau, the Palace of Versailles. Architect Louis Deveau designed two symmetrical grand apartments for the king and the queen. Louis XIV moved his government and court to Versailles. After a new program of works, Jules Hardouin Mansart replaced the terrace overlooking the grounds by the Hall of Mirrors, which became the court's main ceremonial reception room. Mansart further extended the palace to accommodate the royal family, the court, and all the government departments. With the servants, the kitchen, and stable staff, close to 10,000 people were bustling about the palace.
At the end of his reign, Louis XIV moved his bedchamber to the center of the palace. This room was the hub of the king's daily ceremonial routine and that of all the Versailles courtiers. Towering over the other buildings, a royal chapel was finally built by Mansart on the same scale as the palace. When King Louis XV moved to Versailles, he broke with strict court etiquette and fitted out smaller apartments for more comfort and privacy. At the end of his reign, Louis XV built what the palace was missing, a real opera house. Architect Gabriel modernized the facades closest to the town. In 1789, the French Revolution forced the royal family to leave Versailles for Paris. The future of the palace looked uncertain. Bom, o que é que este vídeo nos mostra? Que não só foi construído, como ele próprio moveu-se. Portanto, aquela sala dos espelhos é a tal questão do Rei Sol, onde surgem todas essas questões do Rei Sol. E depois ele altera o quarto dele para o centro mesmo do palácio, portanto ele tem que ser o centro, etc. Essa obsessão. Para além disso, o que nós vimos aqui de adições que foi fazendo, portanto alterações e adições que foi fazendo, com outros reis que vieram a seguir, foi... com ele próprio também é a questão da igreja, mas a questão da ópera, por exemplo, foi que o narrador diz, obviamente estava em falta uma sala de ópera, por exemplo. Portanto, isto foi crescendo ao longo dos anos, não é um palácio que foi construído de raiz, tal e qual como vemos hoje, está bem? Começou assim bastante simples e depois ficou monumental, uma autêntica vila, não sei se chega à dimensão de uma cidade. Portanto, queria-vos deixar aqui algumas imagens. Esta é da Sala dos Espelhos, é a sala principal onde ele recebia as pessoas e tornou-se o grande símbolo de Versalhes, e qualquer pessoa que vai a Versalhes é obrigatório passar por esta sala. Temos alguns pormenores de decoração, de folha de ouro, mármore, aplicação de mármore e pintura. Pintura também no teto, mesmo género, portanto temos estuques pintados, aplicação de mármores, desenho, pintura ilusionista também no teto. E depois passamos cá para fora, então, para os jardins, que também são muito importantes. Temos a questão da decoração dos próprios jardins e temos muitas fontes de água. Portanto, temos toda uma panóplia de decoração e muito, desde o mais simples até o mais complexo, como é estas fontes. Portanto, isto não é só artistas, portanto, isto também é engenheiros, é arquitetos, é todo um grupo de trabalhadores aqui à volta de Versalhes para conseguir um palácio desta magnitude, que é muito complexo e tem muito que se diga. Outros palcos, a igreja, o palco da luta contra o protestantismo e a favor da Contra-Reforma. Portanto, estamos a falar de palcos, já falámos de Versalhes, que é a corte, a política, etc. O social do Luís XIV, o principal deste período, mas existem outros palcos, um deles é a igreja, onde se deu a luta constante entre o protestantismo e a favor da Contra-Reforma, porque também interessava. Estamos a falar só de Itália, mas voltando ao Luís XIV, ele próprio era um monarca absoluto, portanto ele era o poder, ele era o rei, ele era o Deus, portanto ele tinha o poder divino e era o rei por poder divino, portanto interessava-lhe que o protestantismo caísse, porque não era a favor dessas questões. Então a igreja vai seduzir crentes e tinha as artes ao seu serviço. O que é que isto implica? A utilização da imagem plástica, visual e auditiva como meio de propaganda e de doutrinação. Portanto, a igreja aqui, e nós vamos ver isso na parte da arquitetura, utiliza as artes plásticas como propaganda, que já era um pouco o que acontecia, por exemplo, na Idade Média, na questão do gótico com os vitrais, por exemplo, ou nas esculturas que depois começaram a se inserir nos nichos para contar a história. Uma coisa é contar a história, outra coisa é mesmo propaganda e esta opção em ter mais crentes.
Outros palcos ainda, temos a academia e que foram fundadas várias academias. Academias eram espaços onde os cientistas se reuniam para aprofundar um determinado saber. Por exemplo, a nossa academia, a nossa hoje Faculdade de Belas Artes, antes foi Academia de Belas Artes, originalmente, depois passou a Escola de Belas Artes, depois passou a Escola Superior de Belas Artes e hoje chama-se Faculdade de Belas Artes, só para terem uma ideia, portanto era uma academia. O que é que nós temos? Em 1634 temos a Academia Francesa. Em França, a Academia de a nossa Faculdade de Belas Artes lá inicialmente foi a Academia Real de Pintura e Escultura em 1648, é das mais antigas e é um modelo que Portugal depois vai seguir. E por fim, a Academia Real da Dança em 1661. Portanto, são palcos que são criados à esquerda, a parte da Academia Francesa, que é a Academia Científica, e depois, por exemplo, academias mais de artes, como é o caso da direita, onde não só se dava a aprendizagem, mas também havia muita discussão. E isso era muito importante na altura. Até por quase último. Não, por último mesmo. Os últimos palcos que temos é teatro e ópera. O que é que isto implica? Teatro e ópera eram utilizados, mais uma vez, como exaltação do rei, portanto, propaganda. E também para a ocupação da corte, divertir a corte. Lembram-se no vídeo, tinha sido dos últimos sítios a serem construídos, mas fazia-se ópera no exterior, fazia-se teatro no exterior, não há quem dizer que não existisse, existia, só que Versalhes não tinha o espaço próprio para aquele, até ao Luís XVI, pensou ao quinto, o 15º, o 15 ou o 16, que construiu mesmo um espaço próprio, que é o da sala da direita, esta imagem da direita. Portanto, foram evoluindo ao estilo italiano. Eu queria só deixar esta imagem da direita, passou para a esquerda, e o que é hoje, então, essa sala da ópera em Versalhes. Portanto, era só para compararmos um desenho da época com o que é hoje. Portanto, não se alterou muito. Por fim, deixar aqui um vídeo sobre o próprio Luís XIV, porque acho que vale a pena, é a figura principal deste módulo. Ele foi o rei da beleza. Ele foi o rei do esplendor. Ele acreditava que tinha um direito sagrado, um poder sagrado. Ele foi o grande monarca da França. Ele era um rei visto por todos como um modelo. Em sua juventude, ele andava em uma carruagem pomposa, vestido como Apolo. Toda a sua vida era uma encenação. Ele subiu os padrões de opulência real e do espetáculo da corte a um nível nunca visto antes dele. Ele simplesmente não podia se imaginar, não podia imaginar seu país em segundo lugar em qualquer coisa. Ele fez da França uma superpotência. Sem ele, a França não seria um estado moderno. Então ele levou seu país à ruína. Ele foi Luís XIV, o Rei Sol. Isto é um trailer que resume muito bem aquilo que ele era. Pronto, com isto vos deixo. Obrigada por terem visto este vídeo sobre esta aula dos palcos enquanto espaço. Vou deixar aqui uma imagem da Sala dos Suspeitos, que é assim a grande referência. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de fazer o resto que falta. E até ao próximo vídeo.